Ela representa o feminino indomável, o feminino livre e que não se submete se precisar ser diminuída. A gente vai falar hoje de um poderoso arquétipo aí para o inconsciente feminino, que é o arquétipo da Lilith. Mas antes, a gente vai contextualizar e entender quem foi Lilith. Eu vim conhecer esse arquétipo aqui no YouTube mesmo. Eu nunca tinha usado e eu nunca tinha ouvido falar de quem era Lilith. Por isso eu quero trazer aqui um pouco dessa história, né, mitológica de quem foi Lilith. Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. E aí a gente vai entender muito desses aspectos, por que ela era essa mulher do feminino livre e por que ela tem tanta importância e peso nos dias de hoje. Então vamos lá. Na tradição judaica antiga, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro, portanto igual e não submissa. Então ela traz uma característica muito importante, que é essa não submissão. Por que é importante, Camila? Porque nos dias atuais em que a gente vê uma grande quantidade de mulheres que estão em um problema de baixa autoestima, falta de amor próprio, de submissão, dependência emocional, Lilith, ela vem com toda essa força importante para esse inconsciente, para a cura desse feminino. Porque ela é uma mulher que ela não se submete àquilo que é menos. Então, quando a gente traz essa fala aqui, ó, criada do mesmo barro, portanto igual e não submissa, ela traz a força de todas as... Gente, vocês conseguem imaginar que as nossas ancestrais, as mulheres que vieram antes de nós, e nós temos, né, características psíquicas dentro do nosso ser dessas mulheres, foram mulheres que não tiveram poder de escolha. Tiveram muitas vezes casamentos contratados, traições, tiveram que se submeter a muitas questões. A minha avó, por parte de pai, ela tinha muito essa revolta, porque quando ela casou com meu avô, minha avó nunca amou meu avô. Infelizmente, toda a família sabe, né, que o meu avô, ele traiu muito minha avó. Então, minha avó faleceu com todas essas feridas dentro dela. E ali, isso por parte do meu pai. Por parte da minha mãe, a minha avó já é o contrário. A minha avó, ela não se submeteu. Minha avó provavelmente tinha esse arquétipo da Lilith. Por quê? Porque era muito difícil, né? E a mulher era muito mal vista naquela época, porque ela não gostava. Ela casou também com meu avô e ela não amava, ela não queria, mesmo meu avô sendo um homem bom, ela não amava. E aí o que ela fez? Ela largou os filhos para sair e ela conseguir ser livre. Então, a gente vê essa força da Lilith nessa minha avó por parte de mãe, e a falta dessa força na parte da minha avó por parte do pai. Então, o arquétipo é muito sobre qual é a energia que você quer ativar. Você está precisando dessa força? Então, a Lilith, ela é assim, ó, ela recusou-se se deitar por baixo, que é o símbolo da dominação, né? E ao não aceitar a hierarquia, ela abandona o Éden. Por isso, ela foi transformada em demônio nas narrativas posteriores. Lilith não aparece na Bíblia canônica como esposa de Adão. Ela surge em textos místicos, mitológicos e folclóricos, ok? Então, mas por que até se você viu a imagem da Lilith que eu coloquei na capa, né? Por que até a imagem meio que, né, assusta a gente, né? Por quê? Porque ela é uma ameaça às estruturas patriarcais, ao tradicional. Ela vem quebrando tudo isso. Camila, isso é certo? Isso é errado? Dentro da psique não existe esse julgamento de certo e errado. Existe o que? O equilíbrio entre as energias, tá? Então, energias que estão muito enrijecidas, como padrões, estruturas,
esses padrões, né, de casamento, de contrato, tem que casar dessa forma, foram quebrados no decorrer do tempo, devido a essas energias de mulheres que tiveram essa coragem de fazer diferente, entende? E isso traz, a Lilith, ela traz isso. Então, ela traz uma autonomia feminina, uma sexualidade consciente, ela traz o desejo próprio, a não submissão, e uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, ela traz voz ao feminino. Antes, as mulheres, elas não tinham direito de voz. As mulheres foram por muitos anos caladas, tinham que se submeter a tudo. Então a Lilith, ela vem com esse poder do feminino de muita liberdade, né? Então preste atenção se é essa energia que você requer. Você é uma mulher que traz essas informações de muitos padrões ou de muitas crenças religiosas, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque não sei o quê, mesmo querendo, não posso, e você acaba se prendendo por isso, deixando de ser feliz por isso. Lilith vai despertar em você a conexão com os seus desejos primitivos. Lilith vai te tirar muito da razão e vai te conectar, como na psicanálise a gente fala, a um instinto primitivo. Ela sai, na psicanálise a gente tem o quê? Ego, superego e o id. O nosso id ou id é o nosso instinto primitivo, são as nossas vontades. Mesmo que dentro da sociedade seja errado, tá ali no nosso instinto primitivo. O nosso superego é tudo aquilo que a gente aprende como certo e errado. Devo, não devo. Então a gente vai enchendo essa caixinha do superego e vai criando vários padrões do que é certo e que é errado. Aí você imagina, o teu instinto primitivo tá ali com desejo, não quero me submeter, tenho que me revoltar, não aceito isso pra mim. Aí o teu superego, não, fica calada. Porque se você se revoltar, é errado, mulher não tem voz, a mulher tem que ficar calada, tem que aceitar tudo do jeito. E aí o superego é ele que vai balizar a vontade do teu ser com os conceitos que você aprendeu. Então, quando a gente coloca Lilith nesse arquétipo aqui, ela vai pegar esse instinto primitivo e sobressair sobre as decisões dela. Ela vai muito por isso do que pela razão, entendeu? Então, esse arquétipo é um arquétipo muito poderoso. Em vez de se adaptar, Lilith escolheu o exílio, tá? Falando um pouco sobre a luz e a sombra dela, vamos lá. Lilith não foi expulsa porque era má, ela foi rejeitada porque ela não se submeteu, tá? Então, novamente eu coloquei aqui, Lilith surge nas tradições antigas como a mulher que se recusou a obedecer. Ela representa o feminino que não aceita a dominação, que reivindica a autonomia sobre o próprio corpo, desejo e verdade. Lilith não é o oposto do amor, ela é o oposto da submissão. Então, uma coisa legal que eu quero falar sobre arquétipo é que você precisa entender, o Joseph Campbell, ele interpreta as obras do Jung, que o Jung que fala sobre arquétipo, né? Como uma jornada da vida, né? Ele pega todo esse arcabouço teórico do Jung, né? E traduz para uma jornada da vida. Por que eu tô falando isso? Porque talvez você pense que você tem que ter um arquétipo, pronto, acabou. Mas se você entender que você vive fases na sua vida e às vezes você vai usar a força daquele arquétipo para você sair de uma fase e migrar para outra fase. Então, se a sua fase atual é uma fase em que você está se sentindo presa, que você está fazendo escolhas que te machucam, que você não quer, mas você não sabe dizer não. Você sofre porque não sabe dizer não. Você reprime seus desejos. Talvez o arquétipo da Lilith seja um arquétipo poderoso, tá? Para te libertar. Talvez você esteja exatamente precisando da energia arquetípica e linda e libertadora da Lilith. Você vai ficar a vida inteira com esse arquétipo? É lógico que não.
O Joseph Campbell fala que a nossa vida, a gente passa pela jornada do herói, né? Você vai passando por várias fases e cada fase você vai aprendendo determinada coisa. Então você pega essa energia da Lilith, aprende tudo que você precisa aprender e depois muda, né? Então a Lilith, ela traz muita informação de autonomia pessoal, sexualidade consciente, porque vocês veem que ela é sexy, ela é muito bonita, né? Verdade interior, poder pessoal e outra coisa, ruptura com padrões opressores. Então você imagina que até hoje, gente, eu atendo às vezes senhoras, né, senhorinhas mesmo sabe, que elas acreditam que a vida passou, sabe, senhorinhas que ainda vivem relacionamentos abusivos, ruins, mas elas acreditam que aquilo ali é certo. Por quê? Porque lá na infância, na adolescência delas, elas acreditaram e era imposto pela sociedade que tinha que ser daquele jeito, que mulher era assim. Então Lilith, eu vejo assim, é minha opinião mesmo, pessoal, Lilith é um arquétipo poderoso de cura para esse feminino ancestral. Talvez para nós, mulheres do século XXI, nem tanto, porque a gente já tem liberdades e sabe que tudo funciona por meio de equilíbrio, né? A gente já teve o movimento do feminismo, não estou julgando que é certo e que é errado. Eu particularmente não concordo, porque eu acho que o feminismo vai muito para um lado, para uma extremidade. Eu acho que não é esse o caminho. Tudo é o equilíbrio entre as duas energias. Mas Lilith, ela traz essa força poderosa para esse inconsciente feminino. Então ela traz a ruptura com padrões opressores, né? Quando a gente fala de novo sobre luz e sombra, luz, ela tem a autenticidade, a soberania pessoal, coragem de ser quem ela é. Lilith, ela preferiu romper, saída dos padrões, a deixar de ser quem ela é. Então quantas vezes, né, a gente se encaixa, a gente se coloca em lugares, em situações que não são pra gente, porque a gente tem medo de romper. E às vezes a gente, perceba aí, às vezes a gente está precisando dessa energia especial da Lilith, da autenticidade. Eu não negocio, é como se ela falasse assim, esse arquétipo falasse assim pra gente: eu não negocio a minha autenticidade com ninguém, né? Então, ela é oposição constante como defesa. Quando Lilith vira guerra, ela machuca. Quando integrada, ela liberta. Equilíbrio, porque ela é um arquétipo muito forte. Quando mal utilizado, né, pode gerar uma sombra maior, tá? Esse arquétipo revela como você lida com a sua própria sombra. Você a reprime para ser aceita ou a integra para ser inteira? Me diz aí, você se considera uma pessoa autêntica? Você se coloca em primeiro lugar? Como é que tá a sua questão aí de amor próprio? Você se escolhe? Como eu tô trabalhando nesse ano de 2026, muitas questões minhas de amor próprio. Eu tô me escolhendo, né? E é um amor próprio muito mais sutil do que aquilo que a gente normalmente ouve falar sobre amor próprio. O amor próprio de me escolher, de escolher, por exemplo, o que eu vou começar a comer. Eu preciso ter essa consciência da alimentação, a consciência do esporte, escolher melhor meus relacionamentos de amizade, amorosos, em todos os aspectos. Me escolher. Então, Lilith, ela tem essa força poderosa, tá? E é isso que eu coloquei. Falei sobre a sombra? Não, né? Raiva reprimida, autoexílio, dificuldade de vínculo, oposição constante como defesa. Falei, né? Quando Lilith vira guerra, ela machuca. Quando integrada, ela liberta. Esse arquétipo revela como você lida com a sua própria sombra. Você a reprime para ser aceita ou a integra para ser inteira? E é isso. Se esse vídeo foi contribuição, se Lilith, essa energia poderosa aí do feminino, foi contribuição para você, deixa o seu like aqui,
Se inscreve no canal, que eu tô vendo muita gente assistindo, mas não tá se inscrevendo no canal. Se inscreve para que o YouTube ele entregue para mais pessoas esse canal e assim a gente forme uma grande comunidade que fala sobre esse assunto poderoso que são os arquétipos, tá bom? Se você tem alguma sugestão também de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá ok? Um beijo e até a próxima!